Olá, o Gazeta News Entrevista hoje segue a sua jornada apresentando a realidade do Parlamento Municipal, a nossa Câmara de Vereadores. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer a história de um vereador que bateu na trave algumas vezes, mas nessa última eleição ele conseguiu. Eu estou falando do David Mesquita, mas ninguém chama ele assim. Ele é conhecido nas redes sociais como David Empregos. Muito obrigado aqui por ter aceitado também o nosso convite. Você tem um nome muito bonito, Mesquita, nome famoso e tal, mas optou pelo David Empregos. Por quê? Porque você é um cara que está focado no emprego? Isso, exatamente. Agradeço o convite, né, a toda a equipe aqui da Gazeta News. Inclusive, foi a própria população que ditou meu sobrenome. Né, eu deixei de ser o David... O apelido veio da espontaneidade. Isso, eu fiquei conhecido como o cara do emprego. É o homem do emprego, o cara do emprego, é aquele que faz a divulgação nas redes sociais, que fez da sua vida essa questão de divulgar emprego algo para ajudar outras pessoas. E aí, o David, que é o meu nome, do emprego. Então, assim, por conta das divulgações que eu já faço há mais de 10 anos, desde a época que eu era estudante ainda do IFAL, virou esse David do emprego. Então, quando foi para as urnas, era o David do Empregos. Não tem como mudar. Se o povo botou, fica para sempre, né? Isso. Por que essa questão do emprego é algo que te move tanto? Desde pequeno, né? Eu sempre acompanhei meus tios saindo aqui de Maceió, indo lá para São Paulo, para Minas Gerais, para conseguir emprego. E até hoje nunca voltaram, né? Eu sempre, quando quero visitar, eles vêm só a cada 3, 4 anos. Geralmente eu que vou mais lá para a região. E percebo que lá tem muito emprego, eles conseguem inclusive escolher. E enquanto isso, aqui em Maceió eu cresci assim, num lar que as pessoas tinham que sair porque não tinha emprego. E enquanto estudante do IFAL eu também passei a viver essa realidade, porque eu queria entrar no mercado de trabalho até para conseguir um estágio, conseguir ajudar a minha família e eu não conseguia. Então eu vi que isso não era uma dificuldade Por pouco você não partiu. Só da minha família e também minha, né? Eu vi que isso também era a realidade de muitas pessoas aqui. Então foi quando eu criei um grupo, na época da plataforma Facebook, a gente começou a divulgar lá vagas de estágio, surgiu como estágio, divulgação só de vaga de estágio. Deu 25 mil pessoas nesse grupo, eram várias faculdades de aqui de Maceió que compartilhavam também, vários alunos. E aí virou uma ajuda mútua de algo que eu iniciei. Depois eu fui para o Instagram e aí 300 mil pessoas e comecei a divulgar também emprego. Então, sem querer ou querendo, né, porque você tinha essa meta, você foi fazendo meio que um network de quem ofertava emprego, na verdade. Isso, eu virei assim, justamente essa ponte, né, entre as empresas e o trabalhador. Porque também as empresas têm essa necessidade de ter profissionais capacitados, às vezes não conseguem encontrar de forma facilitada. E essa plataforma que foi utilizada, várias pessoas utilizam para as diversas situações, né? E eu utilizei para fazer essa divulgação de vagas totalmente gratuitas, tanto para a empresa quanto para as pessoas que estão ali tentando localizar uma vaga. E aí eles me passam esse retorno, dizendo assim, não, quando a gente faz divulgação lá, a gente consegue pessoas para trabalhar qualificadas. Você tinha retorno do seu material. Olha que coisa interessante. Desde então, até hoje, mesmo eleito vereador, eu nunca deixei de ser essa ponte. Eu faço questão de estar ali, recebendo as vagas e de estar fazendo as divulgações. Tenho as equipes que me acompanham para as atividades parlamentares, mas essa que eu já tenho há mais de 10 anos, eu ainda não consegui abrir mão, de repente, é você. Se contratar uma empresa, eu não vai consigo. Perder sua essência, não pode. Exato, é minha essência, é o que eu gosto de ter esse retorno, gosto quando as pessoas também me dão retorno dizendo que conseguiu um emprego através de uma divulgação. Era isso que eu queria saber, como é que de alguma forma, essa pessoa naturalmente virou seu eleitor, é isso? Não quer dizer que diretamente virou, a gratidão eu tenho, mas é o primeiro passo, né? Digamos que os passos para você conseguir um voto, primeiro é ser conhecido, ninguém vota sem conhecer ninguém. Depois é você ter algo em comum, acreditar que essa pessoa vai fazer a diferença. E é o que eu estou buscando ser, né? Eu estou buscando corresponder às mais de 5 mil pessoas que votaram em mim nessa eleição agora de 2024. E esse trabalho que vem sendo realizado, que faz parte da minha essência, que é a divulgação de vagas e também a qualificação profissional, eu não quero deixar. Né? Quando eu tinha um retorno, por exemplo, das empresas, dizendo que
que elas não tinham pessoas com cursos profissionalizantes, eu corri atrás de recursos, corri atrás de parceiros para conseguir promover isso também para as pessoas. Então, eu não fiquei também só na divulgação de vagas, eu fazia ações, participava de feiras de empregabilidade, para as empresas também não ficarem só recebendo currículos por e-mail, mas também presencialmente, tendo contato direto com as pessoas. Vendo quem é o candidato. Vendo, e às vezes tinham pessoas que também eram contratadas já durante a feira. Então assim, eu fui ultrapassando barreiras e graças a Deus deu certo, mais de 10 anos, comecei em 2011 isso, não tinha noção de ir para política, nunca fui de família tradicional famosa. Política. O nome é famoso, mas você não era... Não. E é só o nome, né? Não tenho vínculo assim. Tem muitos mesquitas, inclusive aqui na nossa cidade, mas assim, não tenho vínculo com essa parte política e nem empresarial. Qual é a sua formação? Você trabalhou tanto pelo emprego dos outros, mas você foi em busca da sua, você falou que se formou no IFAL, qual é a sua formação? No IFAL eu iniciei um curso superior tecnológico de construção de edifícios, que era ali o intermediário entre o engenharia civil e o técnico de edificações. Depois aproveitei já as matérias, né, e essa formação para de fato ir para engenharia civil, me formei e hoje estou me formando também em breve, né, daqui a um semestre lá na UFAL em administração, e eu estou conseguindo conciliar terceira graduação, estou com as pós também aí em andamento e é isso, o estudo mudou minha vida. E vai dar tempo. Bom, você falou que não tem origem aí na questão política, mas como é que a política entrou na sua vida? Foi a partir exatamente desse contato com a realidade do emprego? Foi assim que surgiu? A política, ela surgiu da seguinte maneira, da mesma forma que uma necessidade minha, que foi, por exemplo, o desemprego, e eu vi que foi algo que eu podia fazer a diferença ajudando outras pessoas, divulgando vagas, a política é da mesma maneira. Tem muita gente que tem uma aversão à política. A política, a gente vê que não presta isso. Na verdade, a política, quando ela é bem executada, quando tem pessoas que estão de fato dispostos a fazer alguma coisa pela população, é um instrumento bom. Através da política, eu consegui incentivos e recursos para desenvolver os projetos de qualificação profissional. Eu não tinha recurso para fazer isso. E eu desenvolvi projetos para mais de 1.000 pessoas simultâneas para a gente fazer a qualificação, dentro de um projeto só. Hoje são mais de 20.000 pessoas. Eu comecei essa parte de qualificação em 2017. Então, assim, já perdura, e eu vi que através da política, enquanto eu batia em várias portas, né, de políticos, pedindo essa ajuda para conseguir ajudar mais pessoas, eles não achavam muito interessante esses projetos de qualificação. Aí eu vi que não, eu preciso ser então, porque a minha visão é diferente de alguns. Então quer dizer que muito cedo, quando você viu os resultados, você percebeu que essa estruturação da pauta do emprego, ela também é política. Então, de toda forma, você estava se inserindo ali até sem perceber, então. Exato. Pela necessidade, na verdade. Isso, então mais uma necessidade, eu vi que, além disso, como cidadão também, eu percebia que os serviços prestados pelos órgãos, né, governamentais, municipais, aqui da nossa cidade, do nosso estado, também tinham certas deficiências. Eu buscava serviços, algum tipo de serviço público, eu via que não era prestado com excelência e eu me via ali como aquela pessoa que pudesse estar cobrando. Já que a minha rede social se tornou conhecida, se tornou ampla, então eu usei também, além da divulgação de vaga de emprego, eu usei também para trazer algumas colocações, fazer alguns apelos da própria comunidade, e aí acabei virando porta-voz. Além da parte do emprego, que é a minha base, também a questão relacionada a cobranças, a estar mostrando as dificuldades da população em certas localidades. Aquilo ali também foi cada vez mais, né, a população foi conhecendo e foi marcando, às vezes em algum vídeo, bota lá, @David, aí pronto, deu. Porque pelo alcance, você falou amplo, a gente tá falando de quantos mil seguidores? São 300 mil. No Instagram? Só em um perfil, no meu pessoal tem 105 mil, eu tenho os do Você ainda consegue administrar o seu perfil pessoal? Você faz também. Eu administro também, assim, eu acordo cedo e vou dormir tarde, e durante o dia eu procuro ser, assim, o mais eficaz possível. Então, você sabe que operador de rede social também é um emprego agora, né? Então também. Agora você já tá, né? Já tem outra qualificação. Também. Quer dizer que você tem 105 mil pessoal. No pessoal. Outros 300 e poucos mil
Que é nas para outras. servir a comunidade. As de cursos profissionalizantes tem quase 50 mil. O Assessoria, que também é uma página que eu criei para receber as vagas, porque o que é que acontece? O pessoal mandava para outra de divulgação de vaga de emprego, mandava vaga e às vezes uma questão da comunidade e uma dúvida. No final das contas, podia alguma conversa se perder. Então eu criei também um canal exclusivo para as empresas, os recrutadores, mandarem as vagas para lá. E aí, a partir dali, ficou mais fácil fazer a triagem. Essa tem também umas 15 mil. Aí tem Facebook, tenho 2 canais. Na minha conta tá chegando em 500 mil, é isso mesmo? É nessa base. E fora o alcance orgânico. 500 mil pessoas conectadas e aquelas que só entram pela necessidade da procura. Isso. Como é uma rede que trata de tudo um pouco, né? Tem notícias também, tem essa questão relacionada a feiras de emprego, que eu sempre estou divulgando, o público ele acaba sendo diverso e constante. Né? Mensalmente, pelo que o Instagram consegue fornecer, são 16 milhões de acessos que a gente acaba tendo mensalmente ali dentro daquela rede. Então e até responsabilidade muito grande, né? A gente tá falando de uma pessoa que sozinho ele conseguiu aí movimentar muita coisa. Pois é, você fala de um jeito tão leve que parece que é fácil. A gente sabe que não é. Isso é fruto de uma construção de uma década, né? Isso. Credibilidade, que é uma coisa que no jornalismo é muito utilizada, né? Você deve estar sabendo disso. Não é algo que a gente compra, né? Você conquista ao longo do tempo. E eu acho que encontrar alguém que estava sem emprego e que hoje está trabalhando e mudou a realidade da família, porque eu sempre acho que quem consegue um emprego, se tem família, muda a realidade da família. Quase sempre é assim, né, David? Isso é a dignidade também, né? Até porque quando você tem um emprego, você consegue ter acesso às demais áreas. Às vezes você tem uma empresa, você trabalha lá, que ela fornece um exemplo, um plano, que para muitos é um divisor de águas, porque você consegue ter acesso, às vezes, a um hospital particular, né? Você consegue tem empresas também que investem na educação do trabalhador. Então, o emprego é o primeiro, mas aí você vai influenciar nas demais áreas, educação, saúde, segurança. E quase sempre elas não têm aonde divulgar isso. Então, o seu canal passou a ser a ponte de quem precisava do emprego e da empresa que tem algo a oferecer. Então, é porque a gente tem foi também... a história da fome com a vontade de comer, né? O ditado antigo. A gente tem também um setor público que tem o Cine, por exemplo, só que ele é muito, segundo as empresas, burocrático. Então, assim, você mandar para uma página, uma arte, rapidamente ali que você fez, utilizando um aplicativo, aquilo ali já ser divulgado quase que imediatamente, mais de 300 mil pessoas têm um acesso àquela arte e você conseguir ter um retorno bom para uma contratação é um sonho de qualquer recrutador. Agora, nesse tempo da entrevista, é possível que alguém tenha começado o dia olhando a sua página, viu uma oportunidade, ela tem perfil para aquele trabalho, pode estar agora numa entrevista de emprego e terminar ainda no primeiro horário empregado. Isso. Por que isso é possível? Como eu estou falando de uma rede muito grande, é muito natural, sempre acontece isso. Quando vem uma empresa para cá, para Maceió, que fez a divulgação, ela vai divulgar em vários meios. Mas é uma questão lógica e estatística. Se tem mais pessoas daquele segmento ali naquela página e de repente é feita uma divulgação, quando eu vou, um exemplo, 25 vagas. Quando eu vou na inauguração, que muitas vezes eu costumo ir para conhecer, ter esse retorno direto ali com as pessoas, de 25 bote 20, 22 pessoas que foram contratadas. Isso não é uma empresa só, é em várias. Então, assim, esse retorno que eu tenho também me motiva, porque é um trabalho que você faz. Com certeza. Há anos. Você tem paciência, David, de estar ali conversando com as pessoas, porque você encontra pessoas numa situação, às vezes, de muito lamento também, né? Tenho, procuro entender, ajudar no que for possível. E, assim, faz parte da política, né? Além da gente estar ali representando, falando, clamando ali os anseios da população dentro do parlamento, ouvir também. Porque não tem como a gente estar fazendo esse trabalho se na outra ponta, no outro lado, a gente não está sentando com as comunidades, com as pessoas. Elas sempre encontram também nas ruas, fazem aqueles pedidos, aquelas cobranças. Tipo, o apartamento que não saiu sorteio. Não, peraí, vou lá na secretaria, vou procurar resolver. Eu acho que eu vi esse vídeo seu durante a ida na secretaria, porque estava surgindo uma versão aí
de que estavam buscando documentações para a questão de apartamento e a demora, e você foi buscar essa informação, já na condição de vereador, né? Isso, e esse trabalho, como eu falei, eu faço desde antes. Então, o acesso de vereador, você sabe que é diferente. Ah, então você era aquele cara que quando chegava na secretaria, o cara, não diga que eu não tô, né? Aí mas você tava lá, né? Não faltava, né? Eu sempre fui recebido, assim, né? Eu assim, demorava muito, mas ele claro, testava você, né? Ficava ali horas, já teve secretaria que eu fiquei 5, 6 horas esperando para ser atendido. Tomou todos os litros de café. Mas assim, hoje, né, pela questão do cargo, a gente sabe que o vereador ele tem muitas atribuições. Além da Câmara, ele também vai nas secretarias, faz a fiscalização. Eu fiscalizei todas as UPAs de Maceió, não só as do município, mas também as que tem a gestão do governo do estado. Então, esse trabalho que a gente faz é um trabalho que a gente precisa dedicar muito tempo. Você já andava, e agora que você tem como emprego ser vereador, o povo tá lhe pagando para isso, é que você vai mesmo. Porque assim, as sessões que a gente tem são 3 durante a semana. Né? São 3 dias. As ordinárias. As ordinárias. Só que tem as extraordinárias, a gente tem também as audiências públicas, que eu já promovi, uma também foi a primeira da Câmara Municipal a ser promovida, que foi relacionada à mobilidade urbana. Isso que eu queria explorar, porque você está na comissão de assuntos urbanos. Isso. Você é membro ou você é presidente? Sou membro. Eu sou presidente da Comissão de Abastecimento, Comércio, Indústria e então Agricultura. Essa já a gente avança. Vamos falar na que você está participando, que é de assuntos urbanos, que foi a sua primeira audiência convocada. Isso. Essa se formou agora. Vamos ter a reunião também, a segunda reunião hoje. Estamos esperando também que a Prefeitura de Maceió mande o plano diretor para que a gente possa avaliar. É um anseio, né, de toda a população, do setor imobiliário, são muitos rumores que acabam surgindo, mas a gente está esperando. Segundo o prefeito já concedeu algumas entrevistas, até maio deve estar chegando lá. Eu acredito que não vamos estar precisando realizar mais audiências públicas pertinentes ao plano diretor, porque já teve muitas, a sociedade civil já compartilhou de muitos anseios, sempre vão estar surgindo novas situações, então assim, não dá para sempre a gente estar parando uma coisa que precisa urgentemente ser colocado para a sociedade, porque vai ditar, né? Vai ditar qual vai ser a regra. A gente acompanhou uma audiência pública ocorrida na Assembleia sobre a questão motivada pelo problema da Lagoa da Anta, a da construção das megatorres, e também em relação às questões que envolvem licenças que foram proibidas aí ou pelo menos sugeridas pelo Ministério Público, para que não seja mais concedidas pelo município até o plano diretor passar a existir de fato, né? Sobre as megatorres, você já tem algum posicionamento em relação a isso? Vai ter uma audiência pública também na própria Câmara? Como é que você está se posicionando em relação a isso? Era isso que eu ia dizer, né? Vamos ter uma audiência pública nessa segunda-feira. Esperamos que a sociedade compareça, também todos os demais órgãos que estão envolvidos, que foram convidados para comparecer lá na Câmara. Inclusive, não tive acesso ainda aos projetos. Como membro da comissão, é importante para que a gente possa analisar, possa entender ali qual é a área que é da prefeitura, que foi feita a concessão, possa entender se é algo que vai ser benéfico ou não, porque nem tudo que é benéfico para o desenvolvimento é benéfico também para a questão ambiental. Então, estamos aguardando, não tenho ainda uma opinião formada. A opinião formada que eu tenho a gente de fato não dá para conceder algo que lá na frente vai trazer algum prejuízo ao meio ambiente e à sociedade. E também a gente não pode ficar preso 100% a isso, porque precisa ver se algo que vá servir para o desenvolvimento, que também vai gerar empregos, vai trazer turistas aqui mais ainda para a nossa capital, possa ser algo que, não, dá para fazer, mas sem contrapartida agredir o meio ambiente. Então, vamos liberar. Então é isso que a gente está aguardando. Teve na Assembleia, mas eu acredito que a Câmara é quem seja até mais pertinente discutir esse assunto, já que a gente está tratando aqui de Maceió. Porque em nível estadual tem as licenças que dependem do Estado, mas quando o assunto é a questão urbana, principal, envolve a cidade. Tem uma discussão que envolve o próprio município, é que aquela área foi cedida para o hotel enquanto ele estivesse funcionando. Então, se for um termo de cessão, pela lógica, Exato. Ele volta para o município, e aí se pensar num parque, o que é que seria. Então é um assunto que você também precisa entender em que nível está. Vocês solicitaram da prefeitura esse termo de cessão, alguma coisa do gênero? Solicitou para comparecer na audiência pública, tanto a Seminfra como os demais órgãos, porque são justamente quem vai levar todos esses documentos.
Inclusive a sociedade vai ter acesso, porque a audiência pública também é gravada, então tudo vai ser esclarecido lá. E por enquanto são muitos rumores, né? Fala-se, por exemplo, em megatorres de 15 andares. Só que assim, para nossa cidade é uma megatorre, mas se você for ali para Recife, né, 30 andares é a realidade lá do local, entendeu? Então, inclusive a beira-mar, né? A beira-mar, né? Então, assim, é algo que a gente precisa analisar. E se você for para Balneário Camboriú, a megatorre lá é outra história, né? Então a gente precisa analisar cada coisa. Sou engenheiro civil também, tenho que analisar também esse parâmetro. Você vai conseguir entender pelos dois aspectos. É importante ter dentro da comissão pessoas técnicas, né? O presidente Chico Filho, lá na Câmara de Vereadores, ele procurou colocar nas comissões pessoas técnicas, se não como presidente, também como membro, mas para a gente ter algo melhor para poder debater, né? Não dá para colocar uma pessoa que não tenha pelo menos um entendimento mínimo em uma comissão só por questão política, por exemplo. David, você falou para mim que você está conseguindo fazer uma agenda que você consegue, na condição de vereador, fiscalizar a oferta de serviço público na cidade. O que é que você tem encontrado? Eu iniciei com a questão da saúde, né? Geralmente eu faço algumas perguntas, até aos próprios seguidores, que são também os eleitores, então ali me acompanha diariamente. Também tem a questão da educação, que também já estive lá na secretaria, conversei com o secretário Vitor Braga para tratar da questão do transporte público, das condições. Já fui em algumas escolas, algumas até para fazer inaugurações de equipamentos, de quadras. Só que o principal é a questão da saúde. A saúde pública é algo que, quando a população precisa, não pode ter falhas, digamos assim. Onde a população às vezes passava ainda, antes de ser vereador, tive muitos relatos disso. Passava 5, 6 horas, até 8 horas para ser atendido numa UPA. Teve pessoas que passaram mais de um mês para conseguir a regulação, que muitas vezes ficam internados lá dentro da ala vermelha, amarela, e às vezes precisa sair um código para que eles sejam enviados para um hospital. Muitas vezes são pacientes ortopédicos, e aí a gente está com esse problema aqui no nosso estado com relação à questão da cirurgia ortopédica, o HGE, quem faz aqui. E uma parte, uma que boa a outra parte. Manda para Coruripe, né? Isso. Não, mas aqui eu digo assim, Maceió, no nosso âmbito, né, nosso âmbito municipal. Já o vascular, alguns que também demoram, estão sendo encaminhados para o hospital da cidade, que foi uma aquisição também da prefeitura de Maceió, né, do prefeito JHC. Então, fui em todas as UPAs, fui inclusive nas do estado, fui muito bem recebido. Procurei entender quais eram as dificuldades que se passavam ali, não só dos pacientes, mas também de quem está trabalhando, para que todo o sistema pudesse funcionar. Vi que muitas das questões trazidas pelos diretores, coordenadores, pelos profissionais que atendem, médicos, enfermeiros, técnicos, eles falavam muito que mais de 50% das pessoas que buscavam a UPA era para tratar de problemas que poderiam ser sanados na atenção primária, que seria, por exemplo, que é o posto tradicional, numa UBS, uma unidade básica de saúde, ou, por exemplo, um PSF que vai fazer o acompanhamento nas casas. Tem pessoas que têm dificuldade de mobilidade e aí eles acabam não indo buscar uma UBS e o problema acaba se agravando e vai parar numa UPA porque o problema se agravou. Então, o meu trabalho ele começou na UPA, porque é algo que a gente precisou entender. Já fiz um relatório, vou discutir isso com os secretários, inclusive pretendo discutir também com o secretário do governo do estado, secretário de saúde, vi essa necessidade. Não, peraí, se mais de 50% é proveniente de uma questão que poderia ser resolvida no UBS, vamos fiscalizar as UBS. Já pedi um relatório por região de todas as UBSs que tem aqui no nosso município. Salvo engano, são mais de 60. São regiões sanitárias que eles São falam. regiões. Vou começar pela região que atende lá a cidade universitária, Clima Bom. Começar lá da parte alta. E aí vou fazendo esse relatório e entendendo qual é a dificuldade que eles estão tendo para ser algo propositivo, para não ser algo só que fique no discurso. Se for algo que dá para resolver, como alguns casos que eu já levei, eu vi que foi questão mais urgente que não dava tempo de resolver posterior. Não, vou elaborar um relatório. Não, se está faltando, por exemplo, um médico para certas especialidades, vou entrar em contato direto com o secretário de saúde, Morinha. A bronca maior era essa, estrutura ou pessoal?
A relacionada à UPA é essa questão da superlotação devido ao atendimento que a maioria poderia ser feito em UBS. Em UBS eu só fui ainda, porque são muitas, né? E eu acabei agora as UPAs, eu fui em todas. UBS eu fui na do Clima Bom e fui na da Xandiaqueira. A do Clima Bom, que está inclusive em reforma, para que eles possam aumentar lá o quantitativo de salas, o problema identificado lá foi esse. Como estão em reforma, e não, eu até entendo, foi até melhor não fechar o posto, porque fechar para uma reforma é deixar a população desassistida. Aí eles estão tendo só que resolver a questão do espaço, porque já que ficou 50%, né, eles estão fazendo um rodízio lá, mas a população está sendo bem atendida. Aí, quando eu fui lá, que falaram essa questão do espaço, falei com o secretário Mourinha, que se prontificou também a resolver essa questão do espaço, e por enquanto só. Mas aí eu tenho que ir nas demais, porque com certeza a gente vai, né, ter algumas outras questões para tratar, só que eu não posso tratar agora de UBS, porque tá muito cedo, né? Temos 60, eu fui a 2. 60? Nessa base. Porque são muitas, e ainda tem também a questão que estava acontecendo, que era a falta de médicos e profissionais, era mais relacionada ao atendimento domiciliar. Só que é o médico de saúde da família. Isso. Só que em Maceió havia uma promessa de aumentar a cobertura. Isso. E foi dito em campanha que perspectiva até de 100%. Isso. Aí já foi aumentado. Acompanhei a contratação, foram mais de 40 equipes contratadas. E a equipe multidisciplinar. Quem compõe essa equipe? É o médico? Tem um médico, tem enfermeiro, tem técnico. Já vai, às vezes, dependendo da situação, fisioterapeuta. Então é multidisciplinar, de acordo com aquela região, eles montam uma estrutura para ir atender as pessoas. Tudo assumido pelo município. Tudo assumido pelo município. Então, isso para mim foi bom, porque se o paciente que procurava a UPA porque não tinha, de repente, um atendimento médico em casa, ele não conseguia procurar uma UBS, ou às vezes procurava uma UBS e não tinha um atendimento que achava digno, né, ou não era sanado aquela situação lá, acabava respaldando e indo para a UPA. Então, se for feito esse trabalho que eu estou fazendo, de entender como é que funciona a UPA, de entender como é que funciona as UBS, a necessidade de cada um, procurar resolver com a secretaria, e isso for resolvido, aí é como se fosse uma engrenagem, vai rodar. Pessoal, não, peraí, eu estou necessitando trocar um curativo. Não, vou aqui na UBS, porque na UBS tem o curativo, vai funcionar. Aí, às vezes, por essa deficiência, não hoje, há um tempo já teve. O pessoal disse, não, vou na UPA, porque na UPA já vai resolver tudo. Na UPA eu faço um raio-x, não preciso esperar, por exemplo, uma marcação. Lá, entendeu? Então, acabou sobrecarregando a UPA. Que a tendência hoje dos atendimentos, quando você vai mesmo no básico, se não for uma sutura, algo que você resolva ali imediatamente, quase sempre é um exame para um especialista, né? Às vezes, trocar uma sonda, por exemplo. Tem pessoas que poderiam ir no UBS fazer isso, mas acabam indo para a UPA. Tive relatos da UPA da cidade universitária, que inclusive a gestão é do governo do estado, que a diretora disse que tem gente que vai para lá para fazer uso de antibiótico. Não é função da UPA, tá ali acompanhando o uso do antibiótico. Se não atender, gera denúncia, gera vídeo na internet. E tem um porém, eles ainda têm essa questão consciente de dizer assim, não, se eu não atender, a pessoa não usa o antibiótico. E se não usa o antibiótico da forma como é prescrito, aquilo ali depois vai gerar um problema de saúde para eles mesmos, porque ele vai voltar para a UPA para resolver uma situação, às vezes, pior. Então, eles, assim, acabam fazendo um trabalho, muitas vezes de enxugar gelo, porque tentam sanar uma coisa que, de fato, não era para ser resolvido lá. A questão da regulação também, eu caio muito em cima disso. Não, peraí, paciente. Primeira coisa, quando eu chego na UPA, eu vou lá na ala amarela e na vermelha. Paciente aqui mais antigo, qual é a situação? Ah, é ortopedista? Quanto tempo? Ortopédico? Quanto tempo? Ah, tem 14 dias. Não, peraí. Aí a gente já vai ligar qual é o problema. Ah, é ambulância, porque 14 dias num local assim, você já gera demandas até de hotelaria que esse local não tem. Aí quase sempre é a família que também assume essa outra parte. Aí já fica uma segunda ou terceira pessoa dentro do próprio ambiente, tornando até insalubre, né, David? O propósito da UPA é para ser algo que é para estabilizar, algo emergencial ali, que é para estabilizar e enviar para um hospital. Por exemplo, 24 horas.
48 no máximo, mas o ideal... Isso você já aprendeu só nessa demanda como vereador? Isso, eu sou engenheiro civil, né? Mas não sou dessa parte clínica, mas assim, eu procuro estudar um pouco de cada coisa porque a gente acaba tratando das mais diversas situações. É porque você usou uma linguagem que só os técnicos de saúde utilizam, que é a ideia de que a UPA é para estabilizar e encaminhar para algo mais especializado, se necessário. Regulação, intercorrência, tudo são termos que eles utilizam que a gente aprende no dia a dia. Basta ir lá, precisei sentar com muitos diretores, foram muitas reuniões, passei 3, 4 horas. Fosse bem atendido ou o pessoal achou que você estava ali pentelhando demais? Na verdade, existe uma movimentação, digamos até que nacional, de vereadores que tentam fazer palco, sabe, com determinadas situações. Tentam filmar médico dormindo. Não que o médico é para estar dormindo, não, é para estar atendendo. Só que eu digo assim, às vezes é o momento de descanso dele, os 15 minutos. Então assim, tem várias situações que, ao meu ver, ao invés de resolver, eles vão gerar mais problemas. É porque a polarização hoje que está no Brasil acaba levando isso. Em busca de um clique, a pessoa faz a denúncia e às vezes não podia ser resolvido administrativamente, né? Aí a minha situação lá é ser propositiva, é gerar, tipo, nos diretores, tô aqui para ajudar. Eu vou criticar o que for necessário, mas eu tô para ajudar. O que é que vocês estão precisando também? Porque o trabalhador que tá ali, às vezes até o profissional que tá atendendo, ele tem também a necessidade, também é um humano, também é um trabalhador. E eu venho dessa vertente também de emprego, de trabalho. E às vezes com 2, 3 funções em outros locais para tentar ter uma renda um pouco melhor, né? Exato. E aí, quando eles entenderam o que é que eu estava fazendo lá, né, que não era mídia, era procurando tentar entender, fazer relatórios, promover audiência pública, reuniões com os de cima. Por exemplo, teve situações que eu trouxe para secretários que eles diziam assim, não é possível. Eu digo, você não conhece a realidade? Não, mas sempre tem uma pessoa da equipe lá. Eu digo, mas assim... Não trouxe essa demanda. Não trouxe isso. Então o vereador, ele tá para isso. E é esse canal direto que a população tem. Então quando eu tô lá, o diretor entende, me trata super bem, porque... E como tem que tratar toda a população, mas eles assim entendem que eu tô lá a trabalho, e a população vê ali, me chama para dizer às vezes, o ar-condicionado aqui, não ligaram. Eu vou lá, gente, não tem condição, liga o ar-condicionado. Então assim, desde os problemas mínimos a, por exemplo, catéter, por que tá faltando? Outra coisa que eu tô batendo muito em cima, não é minha prerrogativa quanto vereador, mas já que tem muitos maceienses passando por essa necessidade, essa dificuldade, eu acabo trazendo no plenário a falta de medicamentos, por exemplo, para transplantados. Essa que você vai tocar agora é uma demanda assim que ela é histórica, né? Porque, quer dizer, a gente consegue resolver o maior problema, que é conseguir o doador, conseguir ter a cirurgia especializada para o transplante e pecar na reta final, que é a manutenção do que foi feito. Exato. Quer dizer, isso é algo, né, que deixa realmente qualquer um preocupado. O tempo todo a pessoa está é como se fosse ali a corda no pescoço em relação à própria vida. O governo federal, ele dispõe uma plataforma que qualquer pessoa ela consegue ter um acesso, por exemplo, da lista de espera. Inclusive, quantos estão? Mais de 40 mil pessoas estão esperando a doação de um órgão. Né? Muitos órgãos vitais, que sem aquele órgão a pessoa não consegue viver, né, por um período maior de tempo. Inclusive, lá está setorizado por unidades federativas, ou seja, tem alagoanos, tem maceienses esperando, muitos esperam anos, e aí depois que você consegue, por ser um órgão proveniente de uma outra pessoa, é necessário que sempre o transplantado ele utilize um medicamento para que esse órgão não seja rejeitado pelo corpo. Então, isso vai ser ao longo da vida dele, ele não pode ficar sem. Exatamente. Então, quando essas pessoas me procuram para dizer, né, transplante de fígado, transplante de coração, né, não consigo, por exemplo, um medicamento. Às vezes tem medicamento custando mais de R$500. E aí dói. Eu digo, não é possível, né? Não é possível que ninguém esteja falando sobre isso. Aí tem pessoas que têm doenças autoimunes, como o lúpus, por exemplo, que o próprio corpo, a célula ela acaba combatendo ela mesma, como se fosse um invasor. Também estão sem medicamentos. E quando a pessoa vive situações de estresse, isso muitas vezes se acentua, né? Então, assim, essas questões, mesmo que não seja minha prerrogativa, mas
por entender que muitos maceioenses estão passando por isso, eu acabo levando para o plenário para que outras pessoas possam ver, né, a necessidade. A gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas que estão na luta aí há anos pela sobrevivência, e aí depois que conseguem um transplante por conta de um medicamento, a licitação, gente, isso é uma coisa corriqueira, então não existe devia isso. ter interrupção, né? Não pode ter interrupção de forma nenhuma, diferente às vezes de um programa que você faz, né, assistencial, alguma coisa assim, não, peraí, vamos dar uma interrupção para renovar um contrato, mas essas coisas, né, relacionadas à saúde, não pode parar. Ele tá falando de vidas, estão falando de pessoas, e assim, são coisas que eu acabo me envolvendo e acabo entendendo um pouco do assunto por conta disso. E vai no secretário. Vou, marco, uso rede social, uso plenário, tudo que tiver possível, né, para que seja resolvido, e também uso os equipamentos, né. O meu pai sofreu recentemente uma queda de moto, ele utilizou a UPA Trapiche, agora tem 2 dias, e eu fui lá, né, fui acompanhar. Eu já tinha visitado. Já tinha visitado, eu fui como vereador paciente, que foi melhor ainda. Cheguei lá, paciente não, acompanhante, né, cheguei lá para acompanhá-lo, mas em contrapartida já estava aproveitando, né, que eu já estava lá. Digo, conseguiu ter a demanda na hora lá? Eu assim, não me identifico. É estado, né? É município. É município. Eu não me identifico de pronto para procurar entender, né, como é a situação. Então fiquei lá, tranquilo. Como o caso dele era ortopédico, inclusive não demorou, diferente do clínico, que realmente demora mais, são mais pessoas para serem atendidos. O caso dele era ortopédico. Vi que ele tinha feito o cadastro, pronto, cadastrou, tá esperando. Aí foi quando eu fui dar uma fiscalizada nas UPAs, ver se o aparelho raio-x estava funcionando. O médico, inclusive, estava no consultório 5, eu disse, doutor, como é que tá a demanda hoje? Ortopédico. Sem dizer que meu pai estava ali, ele nem sabe que o pai do vereador foi atendido. Mas aí eu pedi esse retorno pro meu pai, disse, e aí, como é que foi? Não, fui bem atendido. Aí, além disso, minha irmã também, recente, né, os dois estão com problema no negócio de moto, porque não existe. Minha irmã tem 1 mês que ela tá se recuperando de uma fratura do fêmur. Aí meu pai, há 2 dias, vai e sofre um acidente de moto também, aí pronto. É sempre um perigo, né? E ela passou também por essa dificuldade, ela foi pro HGE, ela assim, eu fui visitá-lo também como cidadão, não fui como vereador, fui como cidadão, como irmão indo visitar. Cheguei lá na recepção, fui mal atendido, né? O pessoal, assim, atendem os familiares de qualquer maneira. Muitas vezes, inclusive, tem pessoas vindas do interior, né, que não tem o dinheiro para estar vindo sempre, chega lá e mal atendido. Então foi algo que eu também gravei vídeo, fiz reclamação como cidadão e foi resolvido. Recebi ligações de secretários do estado dizendo assim, não existe o que você passou lá, né? Não existe esse tipo de tratamento de uma recepção. Depois vai acabar, que você vai ficar conhecido, aí o povo vai, aquele cara lá que filma. Não, na verdade... Você falou que se identifica, verbalmente ou tem alguma carteira? Verbalmente, assim, alguns... Não existe carteira de vereador, né? Existe, assim, pela UVB, né, que é a União dos Vereadores do Brasil. A Câmara, eu acredito que usou um tempo, tem o mas... bottom, né? Tem o bottom do vereador. O bottom tem uns 3 lá que tem, mas vou ser bem sincero, eu não sei... A minha identificação acaba sendo o mesmo, né, assim, Você é bem bastante falante, você vai ali se comunicando, daí a pouco, se precisar, você se identifica na hora. E assim, eu acho que ninguém vai chegar numa UPA e dizer assim, se o vereador vem fiscalizar, se não for, né? Entendi, não vai criar esse fato também fora da realidade, né? Mas assim, a identificação é mais assim, né? Chega geralmente o pessoal que tem aquele primeiro contato, que são às vezes vigilantes, seguranças que estão ali. Eu me identifico, peço para falar de repente com o diretor. Eu só não aviso que vou fiscalizar naquele dia em rede social, porque senão, né, não vou ver nada, não, né? Se avisar não vai conseguir, vai estar tudo varridinho, arrumadinho, né? David, eu preciso falar de um outro assunto com você, porque você, na condição de engenheiro, tem um ramo na engenharia que fala muito sobre a questão da mobilidade, né? Porque, inclusive, é uma especialidade também da engenharia. A gente está percebendo que hoje a cidade está vivendo alguns pontos de estrangulamento. Você falou da parte alta, a parte alta tem isso também, no momento de deslocamento para a conexão com a região do centro. Tem o problema da região do centro com os bairros próximos. Temos agora essa dimensão, que a gente pode ser como é que vai ser no futuro, das megatorres e também o aumento de fluxo de veículos. Mobilidade, já que assuntos urbanos também vai ter que debater isso. Como é que você está vendo essa situação na cidade?
Mobilidade, assim, de fato, né? Estudei bastante na engenharia. Inclusive, Já era um tema que você gostava de... era um tema que eu gostava porque, assim, como morador da parte alta, ali do Petrópolis, descendo para trabalhar muitas vezes no centro, eu passava de 1 hora a 2 no engarrafamento. Hoje a prefeitura está fazendo aquelas vias ali auxiliares que ficam As ali, paralelas, as né? paralelas, só que bote há um bom tempo isso, não existia aquilo ali. Então, assim, era um trânsito terrível. Quando houve a questão da Braskem, da mineração, a gente perdeu aquela avenida, que se eu não me engano é General Hermes, ali no Bom Parto. Fazia Bom Parto, Mutange e Bebedouro. Perdeu aquela avenida que muitas pessoas que estavam, inclusive, nessa região do Vergel, até do centro mesmo, usavam para ir para Santa Amélia, para Xanjaqueira, para o Petrópolis. A gente já perdeu aquilo ali. Uma vantagem foi a Rota do Mar, que o pessoal que está ali no Bio, muitas vezes eu já utilizei, você consegue descer ali para Jacarecica, ir para Cruz das Almas ou para o litoral norte. Então, assim, aqui em Maceió ela precisa ser feito esse estudo. O DMTT, a DMTT com a FGV, que inclusive está fazendo essa parceria, está fazendo esse estudo aqui relacionado à mobilidade. Quando eu viajo para outros locais, para conhecer como é que funciona o sistema, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, já fui para várias cidades e vários estados também, para entender o porquê aqui ser tão travado. Aqui, de fato, perdemos essas vias, que são importantes. Está sendo feita a linha verde também, que vai dar uma facilitada a quem está na Avenida Fernandes Lima, subindo ali para Duvaldo Góes Monteiros, para a Avenida Menino Marcelo. O atalho é aonde? Que eu já vi a propaganda, mas não memorizei qual é o atalho. Próximo da Santa Lúcia, agora eu não estou lembrando... Dali para Fernandes Lima, ou para da Fernandes Lima para Menino Marcelo. Perfeito. Pro outro lado, né? Perfeito. Mas assim, tem ali aquela região do Bebedouro, que ainda permanece aquelas vias, só que sofre aquele entroncamento, né? Vem veículos das mais diversas direções ali, vão todas convergindo para um mesmo local e acaba gerando, nos horários de pico, um trânsito muito elevado. Uma situação, né, que muitos especialistas falam também é de melhorar o transporte público para que diminua a questão do uso dos veículos. Porque o que acontece com as motocicletas também é a mesma coisa. Por exemplo, transporte público não é muito eficaz. Então, o que é que a pessoa faz? Ou compra um carro, ou às vezes vai comprar uma moto. Às vezes, moto eles não utilizam só para trabalho, mas também para deslocamento. Exato. É um transporte rápido, transporte que você não gasta muito. A moto é rápida em tudo, até para se machucar. Mas em contrapartida tem essas questões. E tem a questão também que Maceió não tem uma via, né, para moto. Tem os motobox, que são aquelas faixas que ficam ali próximo do semáforo, para as motos saírem na frente. Né? Só aquilo ali já evita esse acidente. E na audiência pública que eu promovi, no dia 10, agora do mês passado, a questão foi falado também de faixa exclusiva de motos, né? Foi reivindicado isso? Tem possibilidade, Marcelo? Existe a possibilidade, já que vai ter essa mudança relacionada ao BRT. Por exemplo, a faixa exclusiva de ônibus hoje, que fica ali no lado direito da via, né, ali no acostamento, ela vai para a faixa do lado esquerdo, porque vai ser o BRT. Todo o transbordo do BRT vai ser com canteiro central. Isso, vai ser no canteiro central. Não vai criar choque com a ciclovia que foi criada? Não, porque a ciclovia ela permanece e também fica sendo utilizada também para, de repente, nessas estações, ter um local para guardar a bicicleta. Tem que se pensar nisso, então. Aí a pessoa... o BRT ele vai ficar de fato só ali na principal, né? Vai operar quando? Teve alguém da DMTT deu prazo para isso? Porque a gente não tem, inclusive, o chamado plano de mobilidade, que deveria ter sido discutido. Que também. O plano de mobilidade está em fase de estudo ainda pela FGV e a DMTT. Esse plano é independente do plano diretor. O de diretor, que vai falar sobre a questão das construções, o de mobilidade vai ser relacionado a isso. Um aponta o crescimento urbano e o outro aponta a forma de se locomover. Isso, exato. Aí o que vai acontecer? O BRT, ele vai funcionar ali nos corredores principais. Certo. Avenida Fernandes Lima e o Duvaldo Góes Monteiro. Certo. Só que, vamos supor que a pessoa more na Xanjaqueira. Não vou andando até... Ela tem que ter uma opção
Para chegar lá, né? Os ônibus, eles permanecem, os terminais em cada bairro eles permanecem, só que o terminal ele vai buscar as pessoas, né, e passando ali pelas ruas dos bairros para deixar nas estações do BRT. Entendi. E do BRT, de 15 minutos, 30 em 30 minutos, eles vão ver qual é o tempo hábil para que entre um e outro fique passando. Vai estar levando para o centro. O BRT só vai fazer o retão. Isso, vai fazer o retão. Então, assim, se vai mudar, vai tirar a faixa exclusiva do que hoje é utilizada por ônibus, por táxi, vai ali para o corredor central, né? Ficar ali próximo ao canteiro, mas sem destruir a ciclovia nem as árvores ali. Então, tem que se pensar como é que vai ser feita essa mobilidade. Vamos supor que reduza de fato a questão dos veículos. Pode-se pensar em colocar uma faixa exclusiva para motociclistas, já que temos uma demanda cada vez maior de motociclistas e eu já flagrei vários acidentes, né? Um inclusive batendo no outro, moto com moto. Moto com moto. É muito comum. Então, assim, uma faixa, já em São Paulo, que foi o primeiro local, né, a ser implantado, ele funciona. Motofaixa também. Motofaixa teve 1 ano sem mortes, inclusive nas regiões que foram implantadas. Tem inclusive vias, não só na principal, mas também vias de acesso que dá para se utilizar. Então eu fiz esses 2 requerimentos, já baseado nos estudos e no que eu vi em outras cidades funcionando. Fiz o requerimento logo no início. Foi na primeira sessão ordinária também daqui, eu quase fui o primeiro a um monte de coisa. Primeira sessão ordinária, já fiz as 2 indicações de motofaixa e de pontos de apoio. É porque você já chegou com demandas que você conhecia do seu dia a dia, né? Exato. O ponto de apoio também é um local que as pessoas, os trabalhadores que utilizam esse transporte, têm para se abrigar do sol, da chuva, usar o Wi-Fi, ir no banheiro, recarregar o celular. E aqui também não tem. Então, Recife... Os modelos bem-sucedidos de onde você visitou, você está tentando adaptar para Maceió. São vários modelos. Por exemplo, Porto de Galinhas, ele tem um ponto de apoio mais voltado para o mototáxi, ele mais aberto. Parece um ponto de ônibus, só que bem amplo, e eles conseguem ficar ali, pelo menos, abrigados do sol da chuva. Tem um equipamento, eles mesmos cuidam. Tem TV, tem café, tem tudo para ele lá. Tipo, eles fecham, como se fosse aqueles armário-cofre, e fica ali, protegido, ninguém, né, procura destruir. Aí em Brasília, atrás do Shopping Guatemi, tem também uma outra estrutura que é de concreto. É uma estrutura que ela é fixa, ela já é mais fechada, mas também tem local para o pessoal se alimentar e se abrigar. Tem Sorocaba, que é outra história, lá é uma parceria público-privado que eles fizeram, não é um recurso que vem público, mas tem empresas que têm interesse em fazer isso, inclusive aqui em Maceió existe isso, e ela fornece não só café, banheiro, mas também área de descanso para os trabalhadores. Então, assim, são coisas que funcionam. Aparentemente simples, mas tem um efeito fantástico, né? O banheiro autolimpante, que o prefeito JHC trouxe, Balneário Camboriú já tem há muito tempo, né? Lá na orla da Ponta Verde foi colocado um bebedouro ali, que o pessoal pode encher uma garrafinha. Eu fui em Curitiba, lá na cidade São José da Coroa Grande, que tem um parque lá aberto, muitas pessoas visitam, além até de Curitiba, às vezes vão para esse parque. Lá tem também. Lá tem esse bebedouro. Então tem muitas ideias que dá pra gente, não precisa necessariamente inventar a roda. Ver que funcionam em várias cidades. Então você foi para a Comissão de Assuntos Urbanos por vocação, né? Não foi nada, não foi só acordo político, não. Não, né? para ajudar. Eu queria saber o seguinte, você tem uma perspectiva de trabalho muito propositiva, né? Você não está muito nessa de oposição, situação, de polarização. É isso mesmo ou você se define como sendo alguém de oposição, independente, situação? Como é que você se apresenta? Assim? Eu tô como situação, sou líder do União Brasil, único eleito, né, e faz parte da base do prefeito JHC. É muito bom ter esse acesso. O prefeito JHC é o vice também, Rodrigo Cunha, porque através desse acesso a gente consegue abrir as portas, né? A gente consegue que as nossas solicitações sejam atendidas, a gente consegue ter acesso às secretarias. Ontem mesmo eu fui na DMTT levar várias indicações e o pessoal prontamente atendeu. Então nem sempre a gente precisa fazer a indicação no parlamento.
Às vezes eu faço a indicação, indo lá, conversando com o secretário, fazendo um pedido que é algo que a comunidade local ali está clamando e dá certo. Então é muito bom você ter esse acesso, diferente de repente a oposição, que não consegue. Né? Mas eu tenho a minha independência. Como eu falei, se se você fosse fazer a crítica pela crítica, né, talvez não avançasse de forma alguma, né? Se alguma situação acontecer, por também ter esse acesso, eu consigo resolver. Essa dos transportes dos estudantes, tem alguma perspectiva de solução? Tem sim. A do transporte, assim que as mães estavam marcando lá na rede social, eu marquei a reunião com o secretário Vitor Braga. Inclusive, ontem eu estive com ele também lá na jornada pedagógica, foi a abertura, ontem lá no Centro de Convenções. Vários professores, coordenadores, diretores estavam lá nesse evento, vão estar hoje também, hoje às 19 horas. E esse acesso que eu tive serviu para entender, peraí, qual foi a situação? O que é que está acontecendo? Eu fui, inclusive, também vistoriar ônibus. Fui ver que realmente... É verdade que depois de ter proibido, né, o Ministério Público ter retirado os ônibus, eles voltaram a funcionar, operar? Eles não com as mesmas condições? Eles não voltaram assim de pronto. O que foi que aconteceu? A DMTT, ela se prontificou, e cabe também a DMTT, fazer as vistorias. Às vezes, algumas situações, não que não fossem graves ou que não era para ser realmente apontado, mas às vezes era assim, por exemplo, o limpador quebrado, falta do limpador no ônibus, um retrovisor quebrado. Então eram situações que dava para resolver, sem necessariamente... Mais simples, né? Uma situação mais simples. Então, assim, essas situações que a DMTT se prontificou e a atestar, né, que de fato dá para esse ônibus circular, esses ônibus voltaram, porque não fazia sentido proibir. Então, na verdade, a crítica foi feita de forma desproporcional, né? Dando a entender que eram todas. Os que não tinham cadeira, os que estavam com a porta quebrada, não foram esses. Eu não posso, assim, atestar que foram todos, porque eu posso atestar até onde eu vi, né? Que foram esses casos. E enquanto eu tive lá na Secretaria de Educação, essas situações eu procurei resolver. Tá, e aí como é que vai ser? Se a empresa, que inclusive já tinha sido notificada várias vezes pela Secretaria Municipal de Educação, ela não está cumprindo. Porque o que é que acontece? Esses ônibus não são da prefeitura. Então, só para a população entender. Isso. Abriu um processo licitatório, uma empresa ganhou, e essa empresa que ganhou, ela tinha um contrato com a prefeitura que tinham que ter ônibus com condições, fazer esse transporte dessas crianças. O modelo jamais permitiria algo assim. Então, teve alguém que não fiscalizou, alguém que descumpriu, alguém que foi beneficiado e não fez. Então, é onde entra o papel do vereador, né? E, inclusive, esses contratos abertos, teve contrato da gestão ainda, da época do hoje vereador, colega de parlamento, Rui Palmeira. Então, assim, são contratos antigos. E aí, perante isso, perante as notificações, que eu até cobrei, disse, não, a secretaria tem que cobrar mesmo. É o maior orçamento, né? Eu acho que junto com a saúde é o orçamento da educação, né? E aí foi cobrado, foi aberto um processo licitatório emergencial para que essa empresa, outras empresas pudessem, né, fazer esse serviço enquanto não resolvia esse problema maior. E também um outro foi aberto, um novo, que é proveniente, um novo, eu digo assim, definitivo, que é proveniente de uma nova, um novo pregão. Então esse pregão, salvo engano, ou é hoje ou é amanhã. Ele vai estar acontecendo. Pregão eletrônico, no caso. Sim, e as empresas, elas vão estar indo lá concorrer, e eu espero que essa nova empresa, que de repente ganha essa licitação, também olhe para essa questão, né? Fundamental, né? E assim, entender que é uma licitação, que tem crianças que estão sendo transportadas, né? São vidas, são mães ali que colocam os seus bens mais preciosos, bem não, o seu patrimônio também não, né? Sua mais preciosidade, né? A sua joia, né? Sua joia, né? Mais preciosa ali dentro daquele ônibus. E aí, né, não dá para tratar numa questão só econômica, né? Ah, vou ganhar essa licitação aqui, pego uns ônibus, ajo de qualquer forma e pronto, acabou. Não é assim. Você vai olhar também para a questão das creches e escolas ali do município, porque é uma infinidade, né, de unidades. Ontem o prefeito Rui fez críticas em relação a reformas que não foram concluídas, escolas que não foram entregues. É uma situação que acaba desembocando aí também na vida do munícipe, né? O governador entregou creches cria e tem essa polêmica das creches cria que deveriam ser conduzidas pelo município. O município tem outro modelo que é os gigantinhos, né? Então, quer dizer, enquanto os gestores discutem, quem está no meio da história é a população, né?
Eu gosto muito quando a discussão entre os poderes é algo benéfico para a população, que é o famoso assim, quem faz mais, quem entrega mais. É muito bom. Mas quando essa discussão é para de repente barrar, né? Um exemplo é o Renato Salgadinho, que podia ter sido interligado, aí não, a BRK não concede, aí o pessoal diz, não, é o governo que não tá deixando. Isso é ruim. Isso é algo que não é benéfico. Então, assim, eu vou acabar olhando além da questão da saúde, a questão da educação, a questão dos mercados públicos também, a questão da educação, estou acompanhando no Feitosa, já tá para terminar uma obra dos Gigantinhos, que está sendo feita lá. Tem uma que começou e está até parada ali no Petrópolis, que vai atender aquela região do Petrópolis e da Xanjaqueira, próximo ao residencial Parque Petrópolis 3. Então você já conhece um pouco esse mapa, né? Já. Eu descobri que tem uma coisa muito importante que você aprende também com o convívio, que é que quando você põe uma creche, a mãe, que basicamente às vezes ficava só em casa, vai poder fazer uma capacitação, você que é dessa área, vai poder tocar o seu próprio negócio, vai poder ter um emprego de carteira assinada, com a certeza de que o filho, a filha está lá se desenvolvendo. Então, quer dizer, ela não tem um alcance só para a criança, ela tem um alcance para a família. Sim. De um modo geral, né, David? E assim, ontem mesmo, eu tive uma unidade educacional e eu fui fazer uma visita e lá eu até notei, cada sala de aula tinha uma ou duas mães com crianças. Umas eram de colo, outras eram maiores. Né? Teve uma, inclusive, que passou no corredor. Eu até achei engraçado. Digo, o que é que essa criança que tem uns 5 anos passou correndo assim? Digo, como assim? Mas, na verdade, a mãe dela estava lá, estudando. Olha aí. Só que tem locais que elas não vão ter esse acesso. Que, às vezes, aquilo ali se torna um impedimento. Né? Nem sempre tem um acolhimento de uma unidade educacional, ou às vezes um trabalho. E aí essas creches acabam sendo isso. Ela acaba sendo esse suporte, esse apoio. E às vezes até a questão de alimentação. Tem escolas que teve pessoas relatando que na escola eles tinham uma alimentação até mais adequada do que em casa. Então é crucial você ter tantos Gigantinhos, as escolas funcionando, transporte público, tudo tem que funcionar. Se uma engrenagemzinha dessa não estiver funcionando, toda uma cadeia ela acaba sofrendo. No caso das mães, né, a gente teve agora recente, dia 8, parabenizo aqui também, já parabenizei nas redes, parabenizei lá no plenário as mulheres, teve o Dia Internacional da Mulher, só que o que eu trouxe lá para o plenário, inclusive ontem, foi o seguinte, a gente não pode ficar só no discurso, né? A gente precisa de ações que promovam para as mães e para as mulheres algo de fato. Sábado, protocolei um projeto de lei, só que não foi discutido ontem, eu não sei se vai entrar na ordem do dia hoje ou amanhã, que é um projeto de lei para aumentar a licença maternidade para 180 meses. 180 dias, perdão. 180 dias do setor público. Porque o que é que acontece? Tem empresas que já são... Isso já funciona na esfera federal. E tem empresas que é aquela empresa legal, que ela fornece isso. Outras é o tempo mínimo. E aí a mãe ela acaba sofrendo com isso, tendo que retornar. Quando ela começa a se recuperar, já é hora de voltar. E aí uma das situações que a gente pôde ver e desenvolver esse projeto é o seguinte: dentro da prefeitura, às vezes tem um setor terceirizado. E o terceirizado, ele não é a mesma coisa do órgão público. Então, às vezes tem a mesma mãe trabalhando no mesmo setor. Uma é terceirizada, a outra é concursada, por exemplo. Uma tira um tempo, outra tira outra. Então, até isso a gente colocou. Para que as empresas que possam participar dos processos licitatórios, elas sejam inscritas no programa federal. Então, a gente já consegue dizer assim, não, pelo menos todas as mães, independente de ser concursada, de ser terceirizada, elas vão ter esses 180 dias, que é um benefício não só para a mãe, mas para o filho também, aquele primeiro contato que está tendo, o aleitamento materno, e isso a gente acaba trazendo também questão de saúde pública, né? Total, você está tocando É sempre uma coisa e outra, uma coisa... que bom, né, que você está chegando com esse gás todo, essa conversa boa, né, que passa rápido, conversa boa passa rápido, né, o cara nem respirou direito, é o David Mesquita, ninguém conhece ele assim,
é o David Empregos. Eu queria que nessa reta final você reforçasse as suas redes. Você tem muitas, né? Tenho. Mas pelo menos aquelas que você considere mais relevantes para que as pessoas possam entrar em contato contigo. Para quem quiser acompanhar a minha rede social pessoal, david.empregosal de Alagoas. É uma rede que tem 105 mil pessoas. É Demudo. David com Demudo. David com Demudo. É Davi com D, né? Ponto empregos AL. E me chamam de Davi também. Você passou a vida toda fazendo esse esclarecimento. Imagina. Me chamam Davi. São Paulo, a mesma escrita é pronunciada Davi também. Tá. Aí, David.empregosal, vocês vão ver mais a minha rotina, minhas correrias. Faço às vezes a divulgação de vaga de emprego lá também. Faço collab com a Empregos AL, que é a rede maior, que através dela muitas pessoas são beneficiadas e é onde eu maximizo os trabalhos, né? Eu coloco muita coisa lá. Então, nessa já vai ter o link das demais. Assessoria, os cursos. David.empregosal e Empregosal. Essas redes aí que estão aí há anos fazendo a diferença. E convido a todos para estarem acompanhando o meu trabalho, né? O trabalho do vereador é fiscalizar os entes governamentais, prefeitura no caso, mas no caso da população é fiscalizar o vereador, né? É quem colocou ele lá. Então fiscalizem, não só eu, fica a dica, vejam se os vereadores estão trabalhando, se eles estão ali cumprindo as suas obrigações, além das sessões, se eles estão também fazendo fiscalização, indicações, audiências públicas, se eles estão cumprindo o seu papel, né? Que o papel do vereador é esse. Não só aparecer de 4 anos, levando uma solução ali momentânea e infelizmente... A gente é refém das palavras, tá gravado aí, que bom que você está assumindo mais uma vez. Gente, queria agradecer ao David Empregos, né, toda a assessoria dele que conseguiu aqui viabilizar essa presença. Sangue novo lá na Câmara, está chegando aí com essa força, com essa energia. Levantou várias bandeiras, né? É possível que no nosso próximo encontro algumas coisas mais consolidadas possam ser divulgadas. Queria agradecer sua audiência, a você, claro, que nos recebe. Divulga aí o nosso link, ele vai botar lá, tá certo? No David Empregos vai ter muito acesso para o pessoal conhecer um pouco mais sobre ele. Obrigado pela sua audiência, até uma próxima oportunidade aqui no Gazeta News Entrevista.